Pai, esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos em Ti. Obrigado pela Tua boa mão presente em nossa vida todos os momentos e todos os dias da nossa vida. Obrigado porque o Senhor continua sendo o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Libertador, um Deus que cura, um Deus que renova, um Deus que salva, um Deus que restaura, que levanta e que abençoa. E nesta manhã sabemos que não será diferente. A Tua bênção irá se manifestar neste nosso encontro. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos fortalecido, e assim será todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Bom, amigos, vamos lá. Hoje nós estamos conectados, para vocês saberem aqui, nós estamos conectados no Facebook e Instagram. O Instagram, Ronaldo Bezerra _ e o Facebook, Ronaldo Bezerra Oficial. Tá? Então, vocês podem nos acompanhar tanto no Facebook quanto no Instagram. E tem uma boa turminha também conectada no Facebook. Antigamente eu só fazia no Instagram, mas agora eu tenho feito nos dois, tanto no Insta quanto no Facebook, e tem sido muito bom. E eu quero começar esse tema com vocês pensando na pergunta que eu deixei aqui anotado para vocês. Está fixada a pergunta, confira aí, você do Facebook, você do Instagram, confira a pergunta. A pergunta que eu faço é: um mundo sem problemas seria um mundo melhor? Responda para mim se um mundo sem problemas seria melhor. Este mundo seria melhor? O que é que você pensa sobre isso? Se o mundo não tivesse problemas, não tivesse dificuldades, este mundo seria melhor? Vamos lá. Um mundo sem problemas seria melhor? A Neuza Maria disse não, a Débora disse não, a Vicky disse não, a G disse não, a Glauce também disse não, a Márcia disse não, a Sil disse seria estranho, a Jéssica disse que seria um mundo, acredito que um mundo sem problemas seria mais fácil, não sei se melhor, disse ela. O pessoal está respondendo, a maioria aqui dizendo que não. A Rosângela Fati disse que não, ninguém se lembraria de Deus. A Elaine Cristina disse com certeza não. A Rosana disse que seria um mundo sem vitórias. O meu amigo Daniel, fala aí Daniel, disse não. A Romilda disse: as lutas nos faz crescer. Seria um mundo sem sentido, seria mais ou menos, disse a Paula. Não nos traria ensinamentos, disse a Fernanda. Ok. Agora, essa foi a primeira pergunta que eu fiz. A segunda pergunta para nossa reflexão: será que todo problema, gente, todo problema tem o dedo do diabo? O que você imagina sobre isso? Será que o diabo é sempre o responsável pelas coisas que não dão certo? O que você pensa sobre isso? O que é que você pensa? Será que todo problema tem o dedo do diabo? Será que ele é sempre o responsável pelas coisas que não dão certo? Hein? Vamos lá, vamos responder, gente. Olha, já tem até gente da Coreia. A Diana, boa noite. Aqui é bom dia, Diana. Para você é boa noite.
Mas vamos lá. Vamos lá. Paulo Aquino disse não tem. Vamos lá. Meus amigos Toledo, família Toledo, disse não. Vamos lá. Será que todo problema tem o dedo do diabo, gente? Será? Essa é a pergunta agora. Vamos lá. Val Fernandes disse, acho que não. A Maria Pascoal disse, acho que não. Mas às vezes não precisamos de tantos e tão profundos. Vamos lá. As perguntas estão fixadas, gente, na live. Quem chegou agora pode ler a pergunta que está fixada, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos lá. O Wagner disse, não, o diabo aproveita a nossa deformação. O Ricardo Bonifácio disse, não, como diz o Tales, a gente é que complica tudo. Porque é uma pergunta para a gente pensar, né? Será que o diabo é sempre o responsável pelas coisas que não dão certo? Qual é a sua responsabilidade? Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Hein? Qual que é a nossa responsabilidade nisso? Temos responsabilidade nos problemas? Agora, ao mesmo tempo, é possível extrair coisas boas dos problemas que nós vivemos? É possível extrair coisas boas das contrariedades da vida? Pense nisso também. Pense nisso. Mas vamos conversar sobre esse tema, problemas. Eu queria ler apenas o texto que eu deixei fixado, que é um texto muito conhecido, João 16:33, apenas um versículo, que diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou repetir mais uma vez, João 16:33. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amigos, enquanto nós vivemos aqui na Terra, gente, nós enfrentaremos muitos problemas, enfrentaremos muitas dificuldades. Nós passaremos por tribulações, por apertos, por adversidades. Não tem como a gente escapar disso. Vocês sabem disso, que ninguém tem uma vida blindada. Não, mesmo que você tenha entregado a sua vida a Jesus. O próprio Jesus disse isso. As palavras de Jesus, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Os problemas, gente, eles vão terminar no dia que nós morrermos. Alguém pergunta, poxa, quando vai terminar? O dia que você morrer. Aí termina o problema. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Na vida, gente, nós enfrentamos momentos de alegria e momentos de tristeza. Temos momentos de dor e de saúde, de escuridão e de luz, de lágrimas e risos. Essa é a dinâmica da vida. A grande maioria das pessoas, elas sabem lidar com a prosperidade. Mas poucas pessoas sabem lidar com os problemas. Poucas pessoas sabem lidar com a adversidade. Esta é uma grande realidade. É muito mais fácil, gente, é muito mais fácil, óbvio, você lidar com a riqueza do que com a pobreza. É muito mais confortável lidar com a saúde do que com a doença. É mais animador estar numa festa de um casamento, um aniversário, do que estar na casa de luto, uma casa de luto. É mais gostoso a gente celebrar um gol e a vitória do nosso time do que a gente amargar a vitória, a derrota do nosso time. É muito mais agradável, gente, falarmos sobre as coisas boas e positivas e fugirmos das coisas ruins, negativas. Aliás, gente, para muitos, falar de problema, falar de coisa ruim, para muitos atrai má sorte.
é sinal de azar. Tem gente que diz assim, quando você fala de algum problema, de alguma dificuldade, tem gente que diz assim, vira essa boca para lá, cruz credo, tá amarrado, eu repreendo essas palavras. As pessoas dizem isso, porque na verdade nós não gostamos e não queremos as coisas negativas da vida. Os problemas não queremos, pelo contrário, nós queremos fugir de tudo isso. Então tem gente que fica falando essas coisas como se isso interferisse, como se eu falar um problema para você, isso vai trazer uma desgraça sobre a sua vida. Enfim, gente, enfim. Na vida, descer o rio com a correnteza ao nosso favor é muito mais confortável e muito melhor do que a gente nadar contra o rio. Nesta vida, nós buscamos somente aquilo que é bom. Nós queremos aquilo que nos agrada. Nós queremos vitória. É assim que nós desejamos. Nós queremos fugir dos problemas. Nós não queremos enfrentar dificuldades. Não é verdade? Nossa, que barulho, né, gente? Estão arrumando aqui um apartamento. Tá um barulho. Vocês estão escutando esse barulho? Uau! Mas vamos lá. Deus vai dando graça para nós aqui. Vocês estão escutando ou não? Estão escutando? E para e volta, e para e volta. Um barulho terrível. Então, amigos, vamos lá, vamos continuar. Vamos imaginar um mundo que não tivesse problemas. Lembra que eu perguntei para vocês? Se um mundo sem problemas seria melhor. Mas vamos imaginar um mundo que não tivesse problemas, não tivesse dores, não tivesse tristezas, mas tivesse só alegrias. Como é que seria este mundo? Será que realmente seria um mundo melhor? Será? Gente, com certeza não seria um mundo bom. Não seria. Por quê? Eu vou te dar alguns motivos do porquê. Primeiro, seria um mundo assim de só alegrias e sem problemas? Não seria melhor, porque seria impossível discernir o caráter das pessoas. Porque, gente, é na hora do aperto é quando as pessoas se revelam. É no problema que as pessoas se mostram. Então, um mundo sem problemas, a gente não conseguiria discernir o caráter das pessoas. Um mundo sem problemas também não seria melhor, gente, porque as pessoas, segunda coisa, as pessoas estariam sendo roubadas de trabalhar, de lutar, de batalhar, de vencer. Porque tudo seria fácil. Não tem problema nenhum. Não tem suor. Não tem esforço. Eu não tenho problema. Então tudo seria muito fácil, seria muito cômodo, e as pessoas seriam roubadas de batalhar, de lutar e de vencer. Terceiro aspecto, gente, um mundo sem problemas não seria melhor. Por quê? Porque seríamos imaturos. Nós não iríamos crescer e nem amadurecer. Nós seríamos como peixes no aquário. Peixe de aquário, gente, não cresce, porque ele precisa do espaço dos mares. Então seríamos imaturos. Quer ver um outro aspecto aqui também para você anotar? Importante. Um mundo sem problemas não seria bom, porque nós seríamos como pássaros numa gaiola, super protegidos. Nós não precisaríamos nos preocupar com nada, não precisaríamos nos preocupar com inimigos, com predadores, nós não teríamos ameaças de vida, nada. E por outro lado, dentro de uma gaiola, os pássaros eles perdem a sua beleza selvagem. Entende isso? Enfim, dei esses 4 motivos aqui, mas poderia ser muito mais. Do porquê um mundo sem problemas não seria bom. E vocês sabem disso, vocês até responderam colocando até outras ideias aqui. Mas enfim, nós vivemos
problemas e dificuldades. Todos aqui. Agora, gente, vivermos com muitas riquezas é relativamente fácil. Porque o dinheiro dá para nós aquele poder da opção, da escolha. Falar de alegria e falar das vantagens de ser feliz, isso é fácil. Gostar de viver num ambiente alegre é muito melhor do que gostar de viver num ambiente triste. Qualquer pessoa com mínimo de bom senso sabe do que eu estou falando, sabe dessas coisas. Agora, o nosso dilema, o dilema humano, não é escolher entre tristeza e alegria. Até porque nós vamos escolher alegria. Mas a questão é outra. A questão é que a vida não é composta apenas de momentos felizes. Nós, irmãos, amigos, nós não temos a opção de escolher um mundo só de alegrias e conquistas. Não temos essa opção. Não há como a gente construir um mundo sem dor, sem lágrimas, sem problemas. Não tem como a gente construir esse mundo assim. Mas nós podemos decidir o que fazer com eles, com os nossos problemas. A gente não consegue decidir construir um mundo assim, sem dor, lágrimas e problemas. Mas nós podemos decidir o que nós vamos fazer com tudo isso. Aí sim. Então, gente, não se trata aqui, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês, deixa eu dizer algo muito importante. Não se trata aqui de uma apologia ao sofrimento. Né? De repente alguém pode dizer assim, poxa vida, mas você está defendendo então o problema, o sofrimento, a dificuldade. Não, gente, não é isso. Esse não é o ponto. Tá? Não é uma apologia à tristeza, ao sofrimento. Mas a questão é o seguinte, o dilema é que a vida se impõe e mostra para todos nós que nós teremos momentos alegres e momentos tristes. Não tem como a gente fugir disso. O que torna todos os seres humanos iguais na face da Terra? O que torna eu e você pessoas iguais? É a cor da pele? Não. É o idioma? Ok, falamos o português, mas se você for pensar no ser humano que mora na Ásia, não é o que nos torna iguais, não é o idioma. Então, gente, o que torna o ser humano igual? É o sofrimento. Jesus também sofreu. Então nós não devemos perguntar como é que nós podemos evitar os problemas, mas sim o que nós devemos fazer com os problemas que nós estamos atravessando. Aí sim. O grande exercício hoje, para mim e para você, para nós, não é fugir dos problemas que surgem, mas é saber como enfrentá-los. Nós temos que enfrentar os problemas. Nós podemos estar até vivendo um tempo bom. Você pode hoje estar vivendo um momento muito bom, mas não tem jeito. Em breve você vai enfrentar problema, porque a vida é assim. A nossa vida tem vitórias, mas ela também tem problemas. Também tem derrotas e tribulações. Os problemas que nós enfrentamos podem ser vários. Pode ser na família, no casamento, pode ser no trabalho, na saúde, na igreja, nas finanças, nas questões emocionais, perseguições e tantas outras coisas. Mas a pergunta que eu faço para a gente pensar aqui nesta manhã: o que é que nós devemos fazer quando os problemas surgirem na nossa vida? Que atitudes nós devemos ter? Quais atitudes eu e você precisamos ter diante dos problemas? E eu queria pontuar agora, se você quiser anotar algumas coisas importantes, eu queria pontuar com vocês sobre estas atitudes, estas ações, o que é que nós devemos fazer quando os problemas surgirem. Então anote, por favor, quando surgirem os problemas, quando surgem os problemas, o que devemos fazer? Número 1, faça um autoexame.
faça um autoexame. Anote isso, muito importante. Faça um autoexame. Paulo disse, 1 Coríntios 11, 28, Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, faça um autoexame, Paulo está dizendo. Nós precisamos, diante de um problema, amigos, nós precisamos verificar as razões dele. Ou seja, pergunte para você mesmo: por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que eu estou vivendo esse problema? E aí você pode encontrar uma saída. Você fazendo uma análise, você fazendo uma pergunta, por que você está enfrentando esse problema? Fazendo uma análise do problema, você pode chegar a algumas conclusões. Quais conclusões? Eu vou citar algumas aqui, dentro desse aspecto número 1. Você pode chegar, por exemplo, à conclusão que pode ser as leis da vida. O problema que você está vivendo tem a ver com as leis da vida. É aquilo que diz Eclesiastes 9, versículo 2. Eclesiastes 9, 2, que diz que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. As leis da vida. Você pode descobrir que a sua diversidade pertence às leis que estão no universo desde que o pecado entrou no mundo e elas estão interagindo. Essa é uma conclusão que você pode chegar, mas você pode chegar ainda a uma outra conclusão. Diante do problema que você está vivendo, você pode chegar à conclusão que pode ser uma falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Provérbios 10, versículo 21. Sabe o que diz? Que os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, eles morrem por falta de sabedoria. Provérbios 10, 21. A falta de sabedoria, gente, em lidar com uma questão, provoca problema. Provoca uma adversidade. Às vezes pode ser isso, você está enfrentando hoje um problema porque você não está agindo com sabedoria. Você precisa avaliar isso. Por isso o autoexame. Por vezes nós não ouvimos ninguém, nós não consultamos ninguém, nós somos arrogantes e aí tomamos decisões erradas. Falamos na hora errada, do jeito errado, agimos de um jeito errado, na hora errada, e por isso enfrentamos problemas. Veja só, um outro aspecto ainda aqui, olha só. Você fazendo um autoexame, você pode chegar à conclusão também de que, ou pode ser as leis da vida, né? Pode ser falta de sabedoria, pode ser também relaxamento. Pode ser relaxamento. Jeremias 48, 10 diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, é quando a gente leva a vida de qualquer jeito. Às vezes você está enfrentando problema na sua vida que você está levando a sua vida de qualquer jeito, desperdiçando, não tendo cuidado com as coisas que Deus te deu. E então você está pagando a conta do seu relaxamento. Isso pode acontecer. Muita gente, por exemplo, muitos perderam emprego, não controlaram os seus gastos e entraram em dívidas por relaxamento. Você pode chegar a essa conclusão de que hoje você vive problema na sua vida porque você está sendo relaxado, displicente. Outra questão aqui importante para você considerar, fazendo essa autoanálise. Nós estamos no primeiro ponto ainda. Fazendo autoanálise, você pode chegar à conclusão de que você está vivendo um problema por causa do pecado. Pode ser pecado. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a desgraça, é problema. Não tem jeito. No livro dos Juízes, na Bíblia, Deus permitiu a diversidade em Israel.
por causa do pecado daquela nação, para dar a oportunidade daquele povo se arrepender. E eu vou dizer para vocês que muitos estão caídos e afastados, estão enfrentando problemas, por quê? Porque quebraram a aliança com Deus. De repente o seu problema é esse. Você está vivendo essa dificuldade na sua vida porque você quebrou a aliança com Deus. E então o Senhor está permitindo uma situação na sua vida para te dar uma oportunidade de se arrepender e voltar para os caminhos dele. Pode ser pecado. Olha um outro aspecto ainda. Pode ser você fazendo esse autoexame, querendo entender por que você está vivendo tal problema na sua vida. Você pode chegar à conclusão de que é por causa de uma frieza espiritual. Hebreus 12, versículo 6, diz que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Deus disciplina o filho a quem ama. Gente, é quando essa frieza espiritual é quando tudo se torna dificuldade. Louvar a Deus é dificuldade, orar é dificuldade, ler a Bíblia é dificuldade, ir à igreja é dificuldade. Sempre tem uma desculpa para não estar na igreja. Ofertar, dar o dízimo, se envolver na obra de Deus, enfim, uma série de coisas. Tudo é dificuldade. E aí então parece que Deus permite algumas lutas, tribulações, para nos aquecer espiritualmente. Porque a gente está muito frio. E por último aqui nesse aspecto 1, que eu quero destacar com vocês, podia falar mais coisas, mas eu estou dando algumas ideias. De repente vocês que estão vivendo um problema, você está se identificando com algumas delas. Você fazendo essa autoanálise, que é o primeiro aspecto que estamos falando, você pode chegar à conclusão de que você está vivendo um problema na sua vida. Isso pode ser para aprimorar a sua fé. É para o aprimoramento da nossa fé. Por isso que estamos vivendo dificuldades. Paulo diz em Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3. O apóstolo Paulo, o que ele diz? Ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3 até o versículo 5. Gente, a adversidade nos levará a uma nova estação com Deus. Porque Deus quer ter um relacionamento de intimidade. Ele quer ter um relacionamento íntimo comigo e com você, porque Ele quer nos usar poderosamente em áreas específicas. Então, esse é o aspecto primeiro que eu queria deixar para o seu coração. Quando surgem os problemas, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, faça um autoexame. E aí o que a gente aprendeu? Que fazendo um autoexame, a gente pode descobrir algumas coisas, que nós estamos vivendo problemas, podem ser por algumas razões. Pode ser as leis da vida, pode ser falta de sabedoria, pode ser relaxamento, pode ser pecado, pode ser frieza espiritual e pode ser para aprimorar a nossa fé. E vamos lá. Segundo, anote aí, importante você. Segundo aspecto dessa mensagem. Quando surgir problemas na sua vida, o que fazer? Primeiro, uma autoanálise, autoexame. O que é que está acontecendo? Segundo, anote, verifique a possibilidade da situação e use o seu potencial. Verifique a possibilidade da situação e use o seu potencial. Meus amigos, nós podemos verificar, e nós precisamos verificar o que é que está acontecendo. E ver o que é que nós podemos empregar do nosso esforço para resolver o problema. E você fazendo isso, podem acontecer três coisas. Primeiro, você pode resolver o problema. Segundo, você pode amenizar o problema. E terceiro, você pode se preparar para enfrentar o problema.
Essas três coisas. Você pode resolver o problema. Lembra da história da mulher de fluxo de sangue? Que ela usou o seu potencial para chegar a uma solução do seu problema. Ela estava fraca, diz o texto, ela estava debilitada, mas em meio a uma multidão, ela conseguiu pelo menos tocar nas vestes de Jesus. E ela foi curada. Se você usar o talento que Deus te deu, você poderá sair da situação que você está vivendo e que você se encontra. Então você pode resolver o problema, né? Você usando o seu potencial, verificando a possibilidade da situação e usando o seu potencial, pode acontecer três coisas. Primeiro, você pode resolver o problema. Segundo, você pode amenizar. Às vezes não resolve ainda, mas você pode amenizar. Veja, o povo de Israel estava passando fome. E Gideão, o grande líder Gideão, ele decidiu não entregar todo o alimento ao povo, para que ele mesmo não passasse fome. Então o seu problema ele foi amenizado. Não resolveu ainda, mas amenizou. E também, olha só, ou você resolve o problema, ou ameniza, ou você se prepara. Você vai poder se preparar para enfrentar o problema. Paulo disse lá em Filipenses 4,12, né? Filipenses 4,12, Paulo diz assim: sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. E aí Paulo, nesse momento, ele diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em outras palavras, amigos, Paulo estava agora instruído e preparado para enfrentar adversidades. Ele dizia: eu sei estar abatido, sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, eu sei tanto a ter fartura, quanto a ter fome, ter abundância ou necessidade, mas eu sigo em frente, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava instruído, Paulo estava preparado para enfrentar os problemas. Terceiro, anote aí, por favor. Terceiro, anote. A pergunta nossa hoje é, o que fazer quando estivermos enfrentando os problemas? Quando surgirem problemas, o que fazer? Terceiro, anote. Aprenda a aceitar este momento da sua vida. Aceite esse momento. Escreva isso. Mas como assim aceitar, você pergunta, né? Como eu vou aceitar? No sentido de relaxar, é isso mesmo, está tudo certo, é isso mesmo que está acontecendo comigo, vou me acomodar com isso, vou aceitar isso. Eu não estou dizendo no sentido de acomodação. Esse aceitar o momento não é acomodação. Aceitar não significa se entregar. Vou me entregar ao problema, vou aceitar, é isso mesmo, eu nasci assim, meu destino é isso mesmo, vai ser essa desgraça até o final da vida. Não é isso. Estou falando de você reconhecer o momento da sua vida. Aceitar é reconhecer este momento da vida. Ou seja, poxa vida, não vou fazer vista grossa não. Eu estou vivendo um problema hoje. Estou vivendo um problema. É assim que você tem que agir. E não com aquela falsa espiritualidade. Aquela bobeira. Não, está tudo na cruz. O camarada está com a vida arrebentada e ele fica se mostrando como o Todo-Poderoso. Que não está acontecendo nada na vida. E ele chama isso de fé. Isso não é fé. Isso é negação da realidade. Isso é negação, gente. Isso não é fé. Querer se mostrar o poderoso diante de um problema e chamar isso de fé tem nada a ver com fé. Tem nada a ver com fé. Isso é negação da realidade. Isso é explicado pela psicologia, inclusive. Então, diante do problema, aceite, no sentido de reconhecer. Reconheça esse momento da sua vida. Poxa vida, estou vivendo hoje um momento de aperto. Você sabe que muita gente, por não reconhecer o momento que está vivendo,
agrava o problema. Sabia disso? Vou repetir, tem muita gente que, por não reconhecer o momento que está vivendo, não consegue solucionar o problema, agrava. Veja só, por exemplo, o camarada está vivendo uma situação financeira difícil, cheio de dívida, mas ele não reconhece esse momento da sua vida. E aí ele fala, não, Deus vai me dar, Deus vai prover, está tudo na mão de Deus, e ele vai se metendo em mais dívida ainda, ele arrebenta mais com a vida, por viver uma falsa espiritualidade, por chamar essa espiritualidade que ele tem de fé, e que não tem nada a ver com fé. Isso se chama imprudência, isso é pecado. Então, você está vivendo problema? Reconheça que está vivendo problema. Poxa, Ronaldo, é um momento difícil que eu estou vivendo. Pode ser em qualquer área. Pode ser em qualquer área da vida. Pode ser na família, pode ser no casamento. Pode ser... Tem gente que, por exemplo, está com o casamento arrebentado e fica falando, não, está tudo maravilhoso, está tudo lindo. E a vida acabando. Nas finanças a mesma coisa. No ministério, no trabalho. Todas as áreas. Não faça isso. Aceite esse momento. Ou seja, não se entregue, não é isso. Não é para se entregar. É para você reconhecer este momento. Veja o exemplo de Jó. Jó, quando ele estava enfrentando tribulações, o que ele disse para a mulher dele? Lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó 2, 10. Ele disse, mulher, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso, diz o texto, não pecou Jó com seus lábios. Jó, ou seja, Jó reconheceu que ele estava enfrentando um momento mau. Ele reconheceu. Porque Jó, vocês sabem da história de Jó, ele perdeu tudo. Você imagina Jó perdendo tudo e ficar dizendo, não, está tudo certinho aqui, estou feliz, alegre, está maravilhosa a minha vida. Não, ele reconheceu que a coisa não estava indo bem. Ele reconhece que ele estava vivendo um momento mau. Sabe, muita gente cai o nível da vida, mas deseja manter o mesmo padrão. Está errado, você vai se arrebentar. O resultado vai ser fatal. Outros, por exemplo, não aceitam, como eu disse, o casamento está em crise. Não aceitam que existe um problema na família. Não aceitam que existe um problema na empresa. Não aceitam que existe um problema financeiro. Tentam se enganar. E pior, tentam enganar os outros, dizendo que está tudo bem. Como eu disse, mostrando uma falsa espiritualidade, gente. Dizendo que isso é fé, que não tem nada a ver com fé. Nada anote isso. Anote o que eu disse, não tem nada a ver com fé. Tem a ver com negação da realidade. É fugir da realidade. E eu vou dizer para você, quanto mais tempo você demorar para reconhecer a dificuldade que você está vivendo, será pior. Pois quando cair a ficha e você for tentar resolver o problema, de repente não terá mais tempo, porque você demorou muito. Isso pode acontecer. Então nós precisamos aprender a aceitar esse momento da vida. Número 4, anote aí. Diante do problema, o que fazer quando enfrentarmos problemas? O que fazer? Não se isole. Não se isole. Anote o texto, gente. Anote Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9. 9 e 10, né? Que diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, diz o texto. Pois caindo não haverá outro que o levante. Provérbios 18, versículo 1 diz que o isolado, ele busca o seu próprio interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque a Bíblia diz que é na multidão de conselhos que há sabedoria. Gente, muitos querem se esconder.
se isolar pensando que se isolando vai resolver problema. Não resolve. Nós precisamos aprender a compartilhar os nossos problemas e pedir ajuda a pessoas maduras que poderão nos ajudar. Cuidado, não dê suas pérolas aos porcos. Cuidado. Não, ou seja, não saia por aí falando da sua vida, dos seus problemas. Eu não estou propondo isso, não estou dizendo isso para você. Você tem que sair agora porque eu tenho que compartilhar, não posso viver isolado. Então, o primeiro que eu encontrar na rua, eu vou falar da minha vida. Não dê pérolas aos porcos. Não dê particularidades da sua vida para gente que não vai te ajudar. Cuidado com isso. Tem muita gente se dando mal porque compartilha com pessoas erradas. Dão suas pérolas aos porcos. Compartilham suas riquezas, suas intimidades com gente que não vai ajudar. Cuidado com isso. Compartilhe com alguém, tenha assim um companheiro de jugo, alguém que vai poder te abraçar, alguém que vai poder te ajudar. Com gente que ama a Deus e que vai levar você para uma vida boa, para uma vida de vitória. Mas não saia falando da sua vida para qualquer pessoa. Não saia falando da sua vida para qualquer pessoa. Peça ajuda para gente madura. Seja prudente no seu falar. Ok? Vamos continuar, amigos? Número 5. Anote. Número 5. Quando chegar os problemas, o que fazer? Número 5. Não transfira a responsabilidade. Essa é boa. Não transfira a responsabilidade. Nós pensamos que os outros sempre são responsáveis pelos nossos problemas. Não é verdade? Nós transferimos a culpa para as pessoas e para as circunstâncias. Ou também para o diabo, né? Por isso que eu perguntei ali em cima, será que todo problema tem o dedo do diabo? Mas muitas vezes, amigos, muitas vezes nós temos a síndrome de Adão. Sabe qual que é a síndrome de Adão? Veja, quando ele foi confrontado por Deus pelo seu pecado lá no Jardim do Éden, o que ele fez? Adão transferiu a culpa para sua mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 12. O que ele diz? Ele diz, Deus, foi a mulher que tu me deste por companheira. Mas veja, a responsabilidade foi dada a Adão e não a Eva. Por isso que Deus estava tratando com ele. Deus estava falando com ele, mas ele estava transferindo a responsabilidade para a mulher dele. O ser humano é assim. Muitas vezes nós agimos assim, nós não assumimos as responsabilidades da nossa vida e transferimos a culpa. Transferimos para os outros. Em vez de ficarmos acusando os nossos pais, os amigos, acusar o pastor da igreja, a igreja, as pessoas, enfim, o seu patrão, seja quem for, nós precisamos busque uma fórmula para resolver os problemas e não ficar gastando tempo em acusar e encontrar culpados. Porque se a sua vida hoje está toda desregrada, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua. É aquilo que diz Lamentações, anote, Lamentações 3,39. Lamentações 3,39. De que se queixa o homem vivente? De que se queixa? Queixa-se cada um dos seus pecados, diz o texto. Amigos, se você está vivendo um problema hoje, resolva essa batata quente que está na sua vida. Resolva, não fique transferindo responsabilidade, mas resolva e Deus vai te conceder graça. Número 6, anote. Tenha paciência. Número 6, o que fazer quando surgir problemas? Ter paciência. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Agora, gente, na tribulação, nós precisamos estar firmes e pacientes. E a paciência nos livra de 3 coisas. A paciência nos livra da precipitação, da ansiedade e do pecado da murmuração. A paciência nos livra dessas 3 coisas. A paciência nos livra da precipitação.
Veja, nas lutas nós temos a tendência de sermos precipitados. Por isso que nós precisamos de paciência para nós não termos atitudes impulsivas e precipitadas. A paciência te livra também da ansiedade ou o desânimo. Da precipitação e da ansiedade ou desânimo. Existem duas forças antagônicas, ansiedade e desânimo. A ansiedade ela é acelerada demais e o desânimo é lento demais. A ansiedade te leva à precipitação, a atitudes impensadas. E o desânimo te leva a abrir mão de tudo e entregar tudo, jogar a toalha. E aí a paciência, ela trabalha no controle dessas duas coisas. A paciência trabalha no controle da ansiedade e do desânimo. Ela entra aqui no meio. Então ela traz o equilíbrio emocional. A paciência, então, gente, nos livra da precipitação, da ansiedade e do pecado da murmuração. Porque, gente, quem é impaciente é murmurador. O impaciente murmura. A murmuração o que é? É uma reclamação descabida contra Deus. Nós estamos dizendo, em outras palavras, que Ele, Deus, não está sendo Deus suficiente. E que se nós estivéssemos no lugar dele, nós resolveríamos os problemas de uma outra maneira. E isso é pecado, porque isso é orgulho. Então, gente querida, meus amigos queridos, aqui está. Tenha paciência. Diante do problema, tem paciência. Porque a paciência te livra da precipitação, da ansiedade e do pecado da murmuração. Número 7. Anote. Anote aí. Número 7. Quando surgir problemas, o que fazer? Desloque o seu olhar. Mude de direção o seu olhar. Desloque o seu olhar. Porque se você ficar olhando somente o problema, a sensação de dor vai aumentar, gente. E você vai pensar que você é a pessoa que mais sofre neste mundo. Você vai ter aquele sentimento de autocomiseração, sabe? Coitadinho de mim, eu sou um sofredor mesmo, sou uma desgraça. Você vai gastar toda a sua energia. Você vai gastar toda a sua energia no problema. E a sua trajetória vai ser neutralizada. Isso é um perigo. E aí você não vai conseguir mais perceber as coisas boas que estão à sua volta. Você não vai conseguir enxergar nada de bom. Agora você pergunta para mim assim, mas Ronaldo, eu tenho que deslocar o meu olhar para onde? Para onde que eu desloco o olhar? Em algumas direções. Por exemplo, desloque o seu olhar para as pessoas. Essa é uma direção. Nós precisamos ver que existem pessoas que estão sofrendo mais do que nós. Às vezes na saúde, na família, no trabalho, nas finanças, enfim, em outras áreas. A igreja da Macedônia fez isso. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, 2 Coríntios 8, 1, Paulo, ele declarou, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Veja, os crentes pobres da Macedônia ajudaram os crentes mais pobres ainda da Judéia. Apesar dos problemas que eles enfrentavam, eles observaram que existiam pessoas com problemas maiores do que os deles. Então desloque o seu olhar para onde? Para pessoas. Segundo, desloque o seu olhar para o futuro. É uma outra maneira de você deslocar o seu olhar. A Bíblia diz, Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Gente, a adversidade vai passar. Haverá um novo tempo para nós. E nós devemos olhar para o futuro, porque Deus tem bênçãos e Ele tem milagres para você e para todos nós. Amém? Então desloque o seu olhar para algumas direções. Para pessoas, porque não é só você que sofre, outros também sofrem. Para o futuro, sabendo que haverá um novo tempo para você. Desloque o seu olhar para Deus agora. Terceiro deslocamento de olhar, para Deus. Para Deus.
É o mais importante este. Porque Deus tem todas as saídas para as suas impossibilidades. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. E basta uma palavra do Senhor e o milagre vai acontecer. Ele tem a última palavra sobre tudo. Provérbios 16:1. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando o Senhor agir, ninguém poderá impedir. Ele é o Deus que por nós tudo executa. Ele é o guardador da nossa vida. E Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Amém. Olhe para Deus. Veja, você tem a possibilidade de olhar à sua volta, para as pessoas, olhar para o futuro, olhar para Deus e olhar também para a eternidade. Anote isso. Olhe para a eternidade. Paulo diz em Romanos 8,18, ele diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo estava olhando para a eternidade. Gente, o Senhor vai enxugar dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais lutas, não haverá mais tribulações, não haverá mais problemas. O sofrimento vai acabar e nós entraremos no gozo do Senhor. Desloque o seu olhar, a sua volta, para o futuro, para Deus e para a eternidade. Diante de um problema, faça isso. E por último, para a gente encerrar, espero que você esteja sendo abençoado nesta manhã. Por último, para a gente encerrar, amigos, o que fazer, número 8, o que fazer diante de um problema? O que fazer? Apresente a Deus ações de graças. Apresente a Deus ações de graças. Gente, nós devemos dar graças por todas as coisas, louvar a Deus e sermos agradecidos. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Ainda tem um outro texto, anote aí, Efésios 5,20. Efésios 5,20. Dando sempre graças por tudo. Dando sempre graças por tudo, disse Paulo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, nós devemos dar graças por tudo e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Nós devemos render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nas tribulações, ou no tempo de abundância, seja de pobreza ou abundância, louve a Deus. Nós devemos louvar a Deus em todos os momentos, tendo ou não tendo, tendo saúde ou não tendo saúde, tendo riqueza ou não tendo riqueza, não importa. Louve a Deus em todo o tempo. Sabe, nós não sabemos render graças a Deus, nós somos medíocres na gratidão, somos medíocres na adoração. Sabe, para pedir bênção para Deus, a gente tem muito a pedir, mas para adorar a Deus a gente é muito limitado, a gente é muito fraco, nós somos impacientes. Que as palavras do salmista, lá no Salmo 34:1, sejam as nossas nessa manhã, quando ele diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Que seja assim, em todo o tempo, para a glória do nome do Senhor. E eu quero encerrar com vocês aqui nesta manhã, para nós orarmos. Eu quero orar para você. Eu quero encerrar dizendo que tem uma promessa de Deus para você. Anote essa promessa de Deus em meio aos seus problemas. Anote, para você meditar, para você orar em cima desta promessa. Você que está vivendo um problema, anote Isaías 41:10. Isaías 41:10. Esta é a promessa que eu deixo para o seu coração. Promessa de Deus para o seu coração. Anote Isaías 41:10.
O que é que diz? Qual é a promessa? Não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Maravilha a gente saber disso. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço, te ajudo, te sustento. 7 aspectos aqui. Promessa de Deus para você e para mim. Guarde essas 4 frases que eu vou citar para você, para nós encerrarmos. Guarde essas 4 frases que eu vou citar. O céu não está em crise. Segunda frase: Deus continua no controle de todas as coisas. Terceiro, nós cremos em milagres. E quarto, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é Jesus. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Guarde isso no seu coração. Diante do problema que você está vivendo, saiba que o céu não está em crise. Que Deus continua no controle. Creia no milagre. E tudo você pode em Cristo que te fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Vamos orar? Eu quero orar com vocês nesta manhã, em cima dessa promessa de Isaías 41, versículo 10. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, e eu te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Obrigado por isso. E eu quero apresentar nessa manhã os meus irmãos, muitos deles vivendo crises, problemas, dificuldades, não sabendo como resolver, não sabendo o que fazer, qual rumo a seguir, qual escolha a fazer. Pai, mas dê graça nesta manhã. Muitos estão chorando uma perda, muitos estão entristecidos por uma separação. Pai, muitos estão sofrendo por uma causa. Oh, Pai amado, que a tua mão curadora nesta manhã toque cada coração, trazendo conforto, consolo, trazendo renovo e restauração. Em nome de Jesus, como nós ouvimos a tua palavra nesta manhã, nós ouvimos a promessa da tua palavra de Isaías 41:10, que diz que para a gente não temer, para nós não termos medo, porque o Senhor está conosco, para nós não nos assombrarmos, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta com a destra da sua justiça. Portanto, Pai, nós tomamos posse desta palavra no problema que nós estamos vivendo. Nós tomamos posse da tua palavra, porque assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Nós recebemos esta promessa para a nossa vida. Em nome de Jesus, que a tua graça e a tua paz alcance cada vida, cada coração. Que os meus irmãos sejam guardados. Livra cada irmão do mal. Livra, Senhor, de doenças. Livra, Senhor, de problemas na família, de divórcio, uma separação. Livra, Senhor, guarda, Pai. Problema com os filhos que se perdem nas drogas. Oh, Pai, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia e alcança nesta manhã com o teu favor. Uma dificuldade financeira, Senhor, uma dívida, Pai amado, que o Senhor dê o escape, que o Senhor dê, Senhor, graça e sabedoria, como nós ouvimos ainda hoje, sobre caminharmos em sabedoria. Dá-nos sabedoria, dá sabedoria, Senhor. A tua palavra diz que se nós pedirmos sabedoria, o Senhor concede sabedoria. Portanto, dá-nos sabedoria nesta manhã, em nome de Jesus, para fazermos as escolhas certas, para andarmos nos caminhos que o Senhor tem planejado para nós. Que seja assim para o louvor da tua glória, Pai. E eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.